Pessoal, sobre estilos, a gente não vai nem conversar muito não, vamos lá direto. Primeira coisa que eu vou fazer é usar nosso bom e velho range para gerar um texto de 15 parágrafos aí, texto de 15 parágrafos, 8 frases por parágrafo. Dei Enter, pronto, gerei o texto. Vamos lá para o início. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar títulos para esses textos. Por que a gente vai dar títulos? Como se fosse capítulos de um livro, certo? Para que a gente possa marcar esses títulos, tá bom? É exatamente como se fosse capítulo de um livro. Imagina que esse primeiro parágrafo se tratasse de um livro, por exemplo, o livro da Bíblia, Gênesis, certo? Gênesis. E aí a gente vai chamar isso de capítulo 1, como se fosse aqui o capítulo 1 de Gênesis. No segundo parágrafo, a gente vai chamar de Gênesis também. Sei que falta um acento ali, mas depois a gente corrige. Capítulo 2, certo? Aqui no terceiro parágrafo, a gente vai chamar de Gênesis. Vai lá para o capítulo já 40. Capítulo 30. Pronto, bem aqui. Capítulo 30 aqui. Certo? Deu um pulão aqui. E, por fim, aqui a gente vai chamar de Êxodo, que seria o outro livro lá da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, capítulo 1. Certo? Então, primeiro eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Quando eu saio... Ixi, tô errando aqui. Beleza. Quando eu saio aqui do Gênesis, tá? E vou para o Êxodo, se tratam de capítulos diferentes. Mas, enquanto eu estiver dentro do Gênesis, certo? Tudo isso aqui vai se tornar subcapítulos. Eu fiz isso aqui certo? Fiz não. Primeiro eu tenho que fazer aqui o Gênesis. Esse aqui vai ser o capítulo. Gênesis. É isso mesmo. Gênesis. Pronto. E bem aqui eu tenho que marcar o Êxodo. Pronto. Agora foi, ó. Certo? E agora aqui no segundo parágrafo eu vou formatar ele certinho para ganhar tempo. O texto não ficar muito grande e volto já. Prontinho, pessoal. A gente voltou agora com o texto já devidamente formatado quanto aos capítulos, tá? Então eu continuei a linha dos livros da Bíblia lá, os 5 primeiros livros bíblicos. E eu coloquei aqui o Gênesis, tá? Primeiro. E Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e até o capítulo 30, eu coloquei eles como se fossem subtópicos do Gênesis, tá? A mesma coisa eu fiz para o Êxodo, tá? Aí eu coloquei o capítulo 1, tá? Aí eu vou mostrar o esquema como é que ele vai ficar para vocês, ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Gênesis e os subtópicos de Gênesis vão ser esse. Êxodo. E os subtópicos do Êxodo vai ser esse. Levítico e os subtópicos do Levítico esse. Números, os subtópicos de Números esse. Deuteronômio, os subtópicos de Deuteronômio vão ser esses daqui. É esse formato que a gente vai aplicar naquele texto, nesse texto aqui, tá certo? Usando os estilos, tá? Eu aconselho que vocês acompanhem o passo a passo que eu vou fazer aqui, abrindo aí no computador de vocês, o Word, replicando o que eu estou fazendo, porque a gente vai ter mais de uma aula dessa, tá? Então, nessa primeira aula vai ficar assim, do jeitinho que está aqui, e a gente vai fazer uma segunda aula, tá? Só para mostrar como aplicar os estilos e como vai ser o resultado, como vocês vão visualizar, tá? Vocês podem acessar esse texto usando o Range e fazendo esse mesmo estilo que eu fiz aqui, ó, que eu apliquei. Você pode usar o mesmo livros bíblicos, você pode usar qualquer outro tipo de literatura também, não tem problema nenhum, tá? O importante é você entender que o seu texto vai ficar disponível, o seu sumário vai ficar desse jeito aqui, ó, como se fosse um sumário de um livro, desse jeito, com tópicos e subtópicos, tá bom? Então, nós vemos aí na próxima aula.